situação tende a ser muito delicada, muito instável, para além de continuar a ser muito, muito perigosa. Hoje vamos falar de planos de Trump, não é? Está muito criativo. Em todas as frentes, não é? Em várias. O que é preciso é apresentar planos. Agora, se depois eles terão possibilidade de serem implementados na prática ou não, vai um longo caminho. Aqui em Gaza, aqui em Gaza e toda nesta região, a parte importante é que os reféns foram devolvidos os vivos. Faltam 3 dos corpos, 2 israelitas e 1 tailandês. Portanto, ainda estamos na primeira fase, desde 10 de outubro, creio. Isto para ir para a segunda fase, e o que foi aqui aprovado também na resolução das Nações Unidas, ser aprovado foi. Agora, passar isto à prática é que é outra cantiga, outra música. Janete, não há nenhum país, não houve nenhum país até agora que se tenha mostrado interessado em reconstruir Gaza nos moldes atuais, dada a sua instabilidade. Não há garantias que aquilo que seja investido não vá ser destruído muito em breve, seja por atividade israelita ou por questões relacionadas com o Hamas. Nem mesmo o príncipe herdeiro, falamos muito das visitas a Washington, porque o nosso embaixador, entre comas, obviamente, Cristiano Ronaldo, também esteve presente, mas nem o príncipe herdeiro saudita, que não tem problemas financeiros, nem para pagar as suas contas ao final do mês, se mostrou também interessado em canalizar recursos para a reconstrução de Gaza. E o problema, se fosse só a questão monetária, então e a Força Internacional de Estabilização de Paz? Também continua a ninguém a chegar-se à frente. Ninguém está disponível para colocar militares, porque eles creem, e com razão, que serão eles próprios, aqui estão os elementos do Hamas, a ter que obrigar o Hamas a entregar as armas, sabendo que as suas reticências a entregar armas, e que já ficou bem expresso que o Hamas não quer depor a sua garantia de segurança e defesa, ou de ataque, neste caso, porque as armas poderiam servir para defesa, no caso terroristas servem para ataque. Também não há ninguém interessado em colocar lá as suas tropas nacionais neste terreno tão movediço. Sabemos que o Qatar, infelizmente, vou falar do Qatar porque chegam notícias através da Al Jazeera, o Qatar, como é seu apanágio e hábito, joga em 2 tabuleiros. Por um lado, sim senhor, partilha do plano de paz de Donald Trump, mas por outro lado, as mensagens que chegam através do canal estatal, eu lembro que a Al Jazeera é um canal estatal pago com fundos do regime qatari. Portanto, não me parece que seja assim tão independente quanto isso. Mas, por um lado, dizem que sim, senhor, que apoiam o plano de paz de Donald Trump, mas, por outro, uma espécie de apunhalam nas costas Donald Trump, porque consideram que o Hamas deveria lá continuar, que é difícil desarmar o Hamas. Portanto, é tudo muito faz de conta. E, infelizmente, pois olha, são imagens como estas. Vemos que tudo está destruído. No meio dos destroços, é que isto não é outro planeta. Isto é o planeta Terra, onde moram humanos. E os humanos têm que morar no meio destes escombros. E estás a ver onde é que está? Estas são as imagens que o Alfredo conseguiu retirar. São do passagem Alfredo. por Gaza, sim. Imagens exclusivas do Now. O Alfredo captou. São exclusivas e são bem elucidativas da grande destruição que sofreu este território, que, eu recordo, isto é tudo responsável do Hamas. Não houvesse grupo terrorista, não houvesse massacres, não houvesse intenção. Aliás, o Hamas governa um território. Nos seus fundamentos, ou na sua Constituição, se assim pudermos designar, está bem expresso que não reconhece a existência do Estado israelita e que tem por finalidade a expulsão dos judeus. E depois querem o quê? Querem sol e querem paz e progresso. Claro que depois foi esta a resposta que era expectável. Portanto, Janete, para terminar aqui, não é bem para terminar, mas aqui com mais algumas informações, estou a fazer aqui uma súmula, um resumo do que aconteceu nas últimas horas. O Hamas não entrega armas, então o que é que vai acontecer? Provavelmente vamos ter faixa de Gaza a 2 velocidades. Uma controlada provavelmente por Israel até o dia que vai sair, porque vai sair, e o poder será entregue a quem? A fações. São estas fações que também estão armadas, mas que fazem oposição direta ao Hamas.
Eu não sei se isto é positivo, porque um dia são nossos aliados, mas são nossos aliados armados. Amanhã, num futuro, já não são nossos aliados, passam a ser considerados terroristas, que aconteceu isto tantas vezes neste Médio Oriente, e depois a situação tende outra vez a ser explosiva. Mas no imediato é o que vai acontecer. Aquela faixa, aquela linha amarela vai servir de fronteira, uma fronteira imaginária, mas está lá, até demarcada, não é oficial, mas foi estabelecida nos acordos de paz, os mediadores sabem disso, o mundo árabe sabe disso, portanto vamos ter duas velocidades. E esperemos é que sem mais tiros e bombardeamentos, mas que vão existindo diariamente. Sim, nós próprios apanhamos esses diariamente. Com troca de confrontos. Janete, só mais 2 pontos que, surgiu através da Arábia Saudita, uma vez mais, esta notícia. Não sei se é verdade, se não é, mas os sauditas dizem na televisão, é a televisão Al-An, que diz que na Europa que estão preparados, prontos e receptivos a formar 3.000 polícias para Gaza, 3.000 palestinianos formados, treinados na Europa, que depois iriam fazer o policiamento da faixa de Gaza, que iriam substituir esses elementos do Hamas. As ideias são todas muito interessantes, são de boa índole, mas parece-me que é muita filosofia. Enquanto a situação está assim, ela tem que resolver. Tem que ser resolvida. E resolver, parece que tem que se retirar de lá o Hamas. Agora há aqui um problema, é o último tema que eu trago deste primeiro, Janete, que tem a ver com esta questão. Eu tive acesso a uma sondagem. A sondagem foi feita pelo Centro Palestiniano de Investigação Política e de Opinião Pública. Portanto, basicamente, tentaram perceber que tipo de aceitação tem o Hamas no território da faixa de Gaza, junto da população, dos palestinianos. E os resultados foram surpreendentes no meu aspecto, e também quem tirou as conclusões, surpreendentes de forma negativa. Porquê, Janete? Segundo os resultados deste inquérito, deste estudo, deste análise de opinião, mais de 50% dos residentes de Gaza apoiam a atuação do Hamas no decurso da guerra. E opõem-se ao seu desarmamento, mais de 50%. 44% dos habitantes de Gaza, porque também fizeram um inquérito na Cisjordânia, ou na Samaria e Judeia, 44% dos habitantes de Gaza consideram positivo o massacre de 7 de outubro. 44%. E na Cisjordânia, 59%. Portanto, acharam positivo o 7 de outubro de 2023. O diretor deste centro, que se chama Khalil Shikaki, fez uma comparação com os inquéritos anteriores e que os números estão a subir. A aceitação do Hamas, apesar de toda esta destruição, de toda a polémica, sabendo que é uma ditadura militar, não há direitos, não há garantias, não há liberdades, não há absolutamente nada. Mesmo assim, a população está cada vez mais com o Hamas. Não critico a população, critico a forma como eles são instruídos, como são educados e como não têm acesso à informação. E isto tudo começa nas escolas e culpabilizo as Nações Unidas, porque a semente germinou, está a crescer, e agora aqueles que eram miúdos agora já são mais jovens, e eles são partidários destes grupos terroristas, porque também não têm quem mais se rever e, por norma, revê-se num grupo que tem determinadas bandeiras que não correspondem à verdade, mas que é a resistência, é a defesa do povo. Faz lembrar um pouco também estes partidos populistas que pululam pela Europa, infelizmente, quer da esquerda, quer da extrema-direita. As pessoas acabam por se rever em bandeiras que depois não são bandeiras assim tão fiáveis e tão sérias e tão honestas. Portanto, amanhã há mais, mas hoje a situação, infelizmente, e o Alfredo retrata muito bem, porque está no terreno e tem outra sensibilidade, porque ouve, porque sente, porque ouve, porque escuta, porque cheira a terra, porque, enfim, ouve o som da morte, o som da guerra. E isso faz toda a diferença também. Faz muita diferença, sim. Falaste do príncipe herdeiro saudita, esteve nos Estados Unidos com toda uma comitiva, Cristiano Ronaldo, inclusive, é ele que joga no Al Nassr. O que é que trouxe esse encontro
Eu vou trazer, eu não sei se as pessoas sabem, mas o Ronaldo já joga há algum tempo na Arábia Saudita. Sim, não é de agora. Não é de agora. Eu acho que agora descobriram que o senhor tem o que tem. Joga o Ronaldo e tantos outros portugueses que jogam e treinam. E na Seleção Nacional. Portanto, claro que podemos questionar aquilo que eu vou questionar daqui a pouco, mas não é questionar o Ronaldo garantidamente. O Ronaldo é profissional de futebol e leva, e desculpa fazer este desvio, e quem é o Ronaldo para precisar de um advogado de defesa, que não serei eu garantidamente, mas ou as pessoas não têm vida própria ou têm muita inveja do sucesso alheio. Agora, se é condenável, o Cristiano Ronaldo é jogador profissional, é a profissão dele, é futebolista. Foi integrado numa comitiva saudita. Já sabemos que a Arábia Saudita, eu já lá vou, tem muito o que se lhe diga em relação àquele regime. Mas, e amanhã posso aprofundar e a recordar todos os encontros que os nossos líderes governativos, presidentes e primeiros ministros, tiveram com dos piores autocratas dos últimos tempos que andaram aqui a governar ou a desgovernar o mundo. E já não caiu nem o Carmo nem a Trindade. Agora porque é o Cristiano Ronaldo, mas também o Cristiano Ronaldo tem umas costas largas, portanto, e um bom arcabouço. Mas isto para dizer o quê? Não é do Cristiano Ronaldo que eu venho falar aqui, depois passo a bola a quem direita, quem vier a seguir a nós. Venho explicar exatamente, bom, a informação que eu tive acesso, que raio ou que série de acordos é que foram estabelecidos entre as partes e que estão a causar alguma celeuma, sobretudo em Israel também, e claro que nos devia causar a nós também, mas também entre o príncipe herdeiro e Donald Trump, eu cada vez vejo menos diferenças. Arábia Saudita, vamos lá, rapidinho. O que é que isto foi assinado por trás das cortinas? A Arábia Saudita vai investir 1 trilhão nos Estados Unidos da América. 1 trilhão é muito número, Janete. 1 trilhão são muitos zeros. Mas só em infraestruturas, indústria e tecnologia, 1 bilhão, ou 1.000 milhões. 1.000 milhões, porque o resto é para armas e para a questão de defesa. Foi assinado um acordo estratégico de defesa entre os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita. Confirma-se aquilo que já nós tínhamos dado aqui, a questão dos F-35, não foi dito o número, o que eu soube, vou repetir novamente, a Arábia Saudita quer 48 caças F-35, de última geração. Diz que poderão não ser exatamente iguais aos de Israel, porque Israel tem uma espécie, para que as pessoas percebam, porque há sempre atualizações. Isto é como nos computadores. E esta tecnologia é do mais alto nível. A tecnologia da aviação é muito superior àquilo que nós assistimos nos computadores. Mas que Israel tem acesso livre a atualizações permanentes e que, eventualmente, a Arábia Saudita poderá não ter. Portanto, além destes que serão 48, a confirmar, mas isto é entrega em 6 anos, que não se entregam 48, porque é um caça que demora muito tempo a produzir, e 300 tanques, carros de combate Abrams, 300. Portanto, o outro 1.000 milhão provavelmente irá para aqui. Coisas interessantes, preocupantes ou não, enfim. Mas tenho sempre algumas questões relacionadas com a produção de energia nuclear. Já temos o caso do Irão, não queremos outro caso. Sabemos que o Irão não quer para fins pacíficos garantidamente. É claro que o Irão o que quer é para fins militares e ter acesso a armas nucleares. Os Estados Unidos fez uma cooperação nuclear com a Arábia Saudita, mas segundo há uma cláusula sobre rigoroso padrão de não proliferação de armas nucleares. Portanto, tem que ser exclusivamente para a produção de energia. Isto é sempre tudo muito bonito. Quando o namoro começa, nós só vemos cupidos a sobrevoar. E depois, no dia-a-dia, com o relacionamento, vamos começando a perceber que os caminhos são pedregosos, mas temos que saber enfrentá-los. Outra questão que sensibilizou Israel também, foi assinado um memorando de entendimento sobre inteligência artificial. A Arábia Saudita vai ter acesso à tecnologia norte-americana de inteligência artificial. Claro que está a trabalhar muito bem o príncipe herdeiro, porque um dia os combustíveis fósseis já não serão mais necessários e estas nações que vivem, sobrevivem e enriquecem de forma brutal à custa do petróleo e do gás, mas estão a apostar cada vez mais na tecnologia e será esse o futuro. Também houve outro acordo entre os dois Ministérios das Finanças
sobre áreas de alfândega, normas e regulação de mercado de capitais. Resumidamente, resumo que fiz. O estatuto e o poder da Arábia Saudita aumentaram consideravelmente depois deste encontro. Sai muito mais reforçado esta ligação, muito mais apetrechado. A Arábia Saudita sai daqui como grande vencedor e com um posicionamento regional muito importante, porque vai passar a ter acesso, já tinha dinheiro, e o dinheiro compra tudo, infelizmente, e sobretudo na nossa civilização ocidental, eu acho que nós devíamos repensar muito. O dinheiro não deveria comprar tudo. Olha que o dinheiro não compra tudo nos árabes, não compra tudo aos chineses, não compra tudo aos africanos, e nós ocidentais continuamos a achar que o dinheiro não deve comprar nem personalidade, nem caráter, nem valores. Porque podemos discordar, e eu estou a fazer os meus parênteses, eu discordo de posicionamentos do Islão radical. Os muçulmanos, cada qual com as suas culturas, e que respeitem os demais, mas eles defendem a sua própria cultura. E eu defendo a minha, mas o que mais vejo aí, então, de ativistas, é eles a defenderem as culturas dos outros, ainda por cima. Isso choca-me um bocadinho enquanto europeu, e os europeus têm que começar a definir o que é que nós queremos para o nosso futuro. A Arábia Saudita foi elevada a um aliado de categoria, foi rotulada aliado de categoria muito importante dos países que não pertencem à NATO. Foi equiparado ao Qatar. Para a NATO, o Qatar é um aliado fora da NATO. E a Arábia Saudita passou a sê-lo também. Portanto, a Arábia Saudita saiu daqui como um grande aliado do Ocidente. Com razão ou não, se há críticas ou não, vamos passar ao... Tenho aqui mais umas pérolazinhas para falar sobre... o encontro propriamente dito,